Bom dia a todos. Muito obrigado a todos aqui pela presença. É com grande satisfação que realizamos hoje, por meio desse nosso encontro, o sexto painel do ciclo de debates sobre a nova lei de licitações e o direito da construção. Realizado, como aqui todos conhecem, pelo Instituto Brasileiro do Direito da Construção, carinhosamente, chamado por nós de IBDIC. Isso é um esforço do IBDIC, que vem sendo realizado ao longo dos últimos 2 anos, com extremo apoio e incentivo de queridos colegas da diretoria do Instituto, os quais aqui agradeço nas pessoas do presidente Vitor Madeira e do vice-presidente Marcelo Mesquita. Ao longo dos últimos 2 anos, nós formamos dentro do IBDIC um grupo muito ativo, denominado de Comitê de Contratos Públicos de Construção. E esse comitê ele foi fundamental para que nós pudéssemos desenvolver e realizar um ciclo de 18 webinars, cujo intuito é trazer um amplo debate sobre a nova lei de licitações e o direito da construção. Esse grupo ele é formado por alguns queridos colegas com multidisciplinaridade, tais como a Jéssica Couto, Clara Sol, Gabriela Duque, Cristiano Castilhos, William Tavares, Ricardo Russo, João Paulo Pessoa, Guilherme Reisdorfer, Flávio Galvão e Beatriz Rosa. Eu, como sempre faço, instigo todos os membros do IBDIC e da comunidade do direito da construção a participar do Comitê de Contratações Públicas. Quanto ao tema de hoje, teremos um dos assuntos mais polêmicos das últimas décadas, em especial depois de publicada a Lei 14.133. O tema é seguro, garantia para obras públicas. No que tange ao direito da construção, ou seja, na parte da lei que trata das obras públicas, a questão do seguro-garantia, ele traz inovações aparentemente muito relevantes, como o aumento do percentual do valor do contrato para se exigir o seguro-garantia e a ampliação da responsabilidade das entidades seguradoras para obras de grande vulto, dentre outras. Para iluminar tal tema, nós temos aqui, hoje, a honra de receber um dos maiores especialistas em seguros e garantias para obras públicas, o nosso colega André Dabos, que, como muitos aqui conhecem, ele é diretor de infraestrutura e construções da Marsh, corretor de seguros, advogado formado pela PUC e pós-graduado em Direito da Infraestrutura pela Fundação Getúlio Vargas, Unidade São Paulo. Convidamos também a nossa atuante e competente colega do Comitê de Contratações Públicas, grande especialista que atua há anos em gestão contratual, prioritariamente contratos de infraestrutura, envolvidas em obras, já com essa experiência da nossa colega, Clara Sol, em obras da Copa do Mundo, as Olimpíadas, mobilidade urbana e outros tantos assuntos. Para iniciar, portanto, esse trabalho, além do meu agradecimento fraterno, tanto ao André Davos quanto à Clara Sol, eu passo primeiro a palavra ao André para fazer uma breve exposição sobre quais as principais mudanças que a nova lei traz para o Instituto do Seguro Garantia. Assim como, quando ele o terminar, eu tentarei fazer, viu, André? Claro, algumas provocações que poderão ajudar aí o início de um debate com uma exposição da Clara sobre a visão do setor de construção sobre o Instituto do Seguro Garantia, na perspectiva de quais são os maiores desafios práticos e as maiores oportunidades. Posteriormente, nós, então, em forma coloquial, bastante aberta, tentando provocar perguntas e respostas dos nossos painelistas, a fim de clarear, eu conduzirei uma mediação. Sendo assim, agradeço novamente e passo a palavra ao André, desejando a todos nós e aos participantes aqui
que façam as perguntas, caso elas surjam, pelo chat, que caberá a mim também tentar dirigi-las. André, bom dia, muito obrigado. Bom dia, Alexandre, bom dia, Clara. Olá, pessoal, todos que estão aqui nos assistindo. Eu já estou com saudades, Alexandre, dos nossos encontros presenciais no café da manhã do IBDIC, no escritório de tantos amigos que, ao longo de tantos anos, nós tivemos oportunidade de compartilhar não só um bom café da manhã, mas boas histórias e bons ensinamentos também. E um agradecimento especial ao IBDIC, a você pelo convite. O IBDIC, que é uma entidade que eu tive a honra, tenho muito orgulho em fazer parte, já há algum tempo, a convite do saudoso Jobim, que eu presto aqui uma homenagem a ele também, e a tantos dos bandeirantes do IBDIC, que lá há alguns anos, já há muitos anos, tiveram essa brilhante ideia de criar esse fórum de discussão, esse fórum de conhecimento. Eu digo conhecimento porque nós precisamos de novas informações, até para ampliar o nosso campo de visão sobre determinados assuntos. E esse tema que você traz, e muito importante, como eu sempre falo, é uma novidade, mas já vem sendo debatida há muitos anos. Então, o que eu vou trazer aqui é uma visão muito pessoal, Alexandre, de alguém que não está centrado no mundo do direito, mas tem essa lateralidade, essa transversalidade e transita em todas essas esferas, tanto na ótica do contratado, do contratante, do regulador e também do ambiente daqueles que seguram, daqueles que oferecem proteção para os riscos da construção. Então, eu trouxe aqui uma apresentação simples, que eu tenho a percepção que não vai funcionar como deveria, então não vou nem arriscar, Clara, passar no modo de tela cheia. Eu já vou colocar ela aqui do jeitinho que eu imagino que seja possível vocês acompanharem comigo também, tá? Então, se por acaso der alguma coisa errada, depois a gente ajusta. Então, o que eu estava comentando com vocês aqui, nesse ambiente, é uma lei que, teoricamente, é uma nova lei de licitações e contratos, mas que, ao mesmo tempo, ela tem uma discussão muito antiga, que vem desde o 559, do PLS 559, lá no Senado, em 2013, que tinha como principal foco, se a gente for fazer uma análise daquela época, eu entendo que eram de 3 a 4 temas centrais, que era o alvo que se buscavam acertar ou corrigir. O primeiro deles era a modernização do sistema legal envolvendo licitações. Nós tivemos a engenharia evoluindo ao longo dos anos de forma muito drástica, novos materiais, novas tecnologias, novo ambiente de fornecedor de produtos e serviços. Nós tivemos também uma modernização nos instrumentos de contratação. Os contratos, de uma forma geral, tornaram-se muito mais modernos no que diz respeito ao ambiente legal. E havia também uma necessidade de evitar com que aquelas obras paralisadas lá da década de 90 e seguintes continuassem a causar esse transtorno para a população que paga os seus impostos, que tem a necessidade de ter um equipamento público de qualidade. Então, esse era um segundo fator. E o terceiro era ampliar a segurança jurídica, tanto para quem contrata, para quem é contratado. Então, esses 3 pontos de chaves, eu vejo, e aqui uma leitura muito pessoal também, eu sempre gosto de ver a metade do copo cheio, porque se a gente olha para a metade do copo vazio, vai focar no vazio, você vai deixar de enxergar aquilo que houve de melhoria, aquilo que houve de inovação dentro do ambiente legal que nós estamos aqui discutindo. Então, na linha de olhar a metade do copo cheio, o que é possível enxergar é que todos esses objetivos que foram lá no início dos trabalhos de modernização do mecanismo da nova lei de licitações, que era a modernização legal, evitar com que as obras públicas ficassem paralisadas e também ampliar a segurança jurídica, não seria possível com um único antídoto criar esse fenômeno. Então, eu destaquei, dentro da nossa análise da nova lei de licitações, um grupo de 6 a 7 grandes partes que foram introduzidas
e que, na nossa leitura, ela traz uma visão de um conjunto, como se fosse um ciclo, que uma complementa a outra, de forma que não será isoladamente apenas a matriz de risco ou a ampliação das garantias ou a certificação de projetos que proporcionará o aumento da segurança jurídica nos contratos. Então, dentro dessa visão muito objetiva, nós tivemos lá no artigo 19 o BIM, que foi citado, e eu chamo que é um mecanismo de introdução de tecnologia no sistema de gestão e contratação. E é muito interessante, porque para muitas empresas ainda não é algo presente no dia a dia, mas certamente vai permitir uma interface muito grande, não só para quem faz a compatibilização dos projetos, como tem sido utilizado até hoje, mas para a gestão e administração contratual, porque toda a parte de documentos e tudo mais dos contratos estarão ali definidos e muito bem previstos. O outro ponto que eu entendo que traz uma mudança significativa é o conceito da matriz de riscos, que já foi abordado aqui também em outros webinars, tanto no artigo 6º quanto no artigo 22, ele define claramente que é necessário para obras de grande vulto, e não tenha dúvida que para as demais obras, apesar de não ter uma indicação específica, mas como você tem que definir os riscos da parte do licitante e do contratante, eu entendo que, de alguma forma, se não for estabelecida formal, haverá necessidade de definir claramente qual o risco que será associado a cada uma das partes, evitando os pleitos de reequilíbrio que hoje são muito frequentes nos contratos de obras públicas. A certificação de projetos também está prevista lá no artigo 17 e vai evitar com que aqueles projetos que eram concebidos de forma não adequada pudessem gerar esses impactos negativos no desenvolvimento dos contratos. De alguma forma, caso isso traga uma dificuldade no ambiente da contratação, nós tivemos aí no artigo 151 os mecanismos alternativos de solução de controvérsias que o IBDIC sempre defendeu a presença, principalmente dos dispute boards, que então pode trazer essa segurança de que o conflito não seria tratado de forma tão longa, prolongando essa descontinuidade dos contratos. Depois nós temos as exigências possibilidades de outros tipos de seguros, que são também previstos dentro do ambiente de uma obra, não apenas as garantias especificamente, mas nós podemos ter os seguros de engenharia, seguros de responsabilidades, que muitas vezes provocam danos de monta elevada que impedem a continuidade dos contratos. E quando alguém prevê uma determinada, no seu orçamento, o custo de uma apólice de seguro de engenharia e o outro licitante não, isso gera um desequilíbrio no ambiente de precificação. Então, seria importante considerar para determinados projetos outros tipos de seguros que podem ser também contratados para a segurança do projeto. E aí vem talvez o ponto mais emblemático, que é a elevação das garantias. Mas se a gente for lembrar o que está dito aqui nos artigos 98 e seguintes da lei, como regra geral, nós continuamos tendo garantias de 5, podendo chegar até 10 em casos específicos. Mas, para obras de grande vulto, poderá chegar até 30% do valor do contrato. Depois, a Clara, eu tenho certeza, vai fazer um monte de perguntas, eu não vou falar agora sobre esse tema da elevação, só estou citando aqui o que eu entendo que são mecanismos que são importantes para essa primeira discussão, que traz um certo pânico para o ambiente, principalmente para o ambiente privado. Puxa, será que eu conseguirei garantias no mercado suficiente para que eu possa participar das licitações? Nós vamos falar isso com a Clara na sequência. Então, esse é um outro ingrediente que foi introduzido nesse novo dispositivo legal, a possibilidade de ampliar as garantias até 30%
do valor do contrato e mais a obrigatoriedade da seguradora de concluir a obra e não simplesmente entregar um cheque para o administrador público daquela indenização. E é aí que entra a discussão sobre o step-in, que é a forma como o segurador poderá, a seu critério, assumir o contrato, não ele especificamente contratando engenheiro e tudo mais, às vezes tem uma certa discussão sobre isso, mas depois a gente vai falar sobre como já acontece em outros países, e concluir esse contrato ou pagamento de uma multa, caso ele assim não o fizer. E, por final, esse é um tema muito importante, que trata-se do novo ambiente do ISD, que todos vocês também sabem que foi introduzido dentro desse novo ambiente de contratação, e os mecanismos de compliance. Então, esse conjunto de inovações, e fazendo um link agora com o mercado segurador, vai permitir com que o conjunto de mecanismos que estão aqui definidos melhorem a percepção de risco do segurador, que saberá, então, previamente, quais são os riscos que ele deverá garantir por parte do seu cliente, ou seja, daquele tomador da garantia. Ele já terá disponibilidade ao longo do período de execução da obra, se houver alguma disputa, ele acompanhar esse processo, não simplesmente quando o contrato é rescindido, receber uma notificação dizendo aquela obra que o seu cliente está executando naufragou. Então, todo esse contexto, já a certificação de projetos, a mesma coisa, na hora de segurar um determinado risco, uma obra, sabendo que o projeto está devidamente endereçado, o segurador terá uma melhor facilidade de entender todo esse risco. E o mais bacana de todos, Alexandre, o BIM permite um interface, ou permitirá um interface com o mercado segurador para ter uma visão que eu chamo como um filme, e não como uma fotografia. Porque hoje você vai tratar de um determinado contrato, você pega os documentos, encaminha para o segurador faz análise do risco, e fica por isso mesmo. Claro, vão ter inspeções, mas com essa ferramenta funcionando e sendo possível o interface direto com o próprio mercado, você passa a ter uma visão online daquilo que está acontecendo no teu contrato. Então, já antecipando o que a Clara vai me perguntar, os seguradores, de uma forma geral, estarão muito bem amparados com ferramentas e com dispositivos, não só legais, mas também do dia a dia, para fazer a gestão adequada dos seus contratos. Depois, Alexandre, eu deixo aqui para todos, eu deixei todos os itens que eu comentei de forma muito simples, como quais são as mudanças que eu trago aqui. Aqui é um dispositivo também que fica para a gente debater na sequência sobre o que era a Lei 8666 e o que nós teremos já na 14.133 em relação aos temas voltados ao seguro garantia em si, que vai vir para a nossa próxima etapa do debate. E aqui apenas algumas dicas, pontos de atenção, que eu entendo que tanto para o administrador público, para o licitante, para o mercado segurador, nós vamos ter que tratar ao longo desse novo modelo transitório, que nós sabemos que nós já estamos praticando na transição da 8666 para 14.133. Não sei, Alexandre, se você gostaria que eu já comentasse um pouco sobre esses pontos de atenção, a gente deixa para a segunda etapa do nosso bate-papo. Fica aí com você a minha moderação. André, bem, vamos então deixar para o bate-papo, né, nesses pontos de atenção. Eu, então, só faço uma provocação antes de passar a palavra para a Clara, que, pela sua exposição, eu pude compreender o seguinte: a lei ela buscou gerar uma maior modernidade, ou seja, seguir parâmetros e tecnologias contratuais que acompanhassem o desenvolvimento tecnológico da engenharia, tendo aqueles elementos do círculo que você indicou como algo necessário, que deve ser entendido em conjunto,
de modo a viabilizar, que talvez antes fosse impossível, a que houvesse uma maior participação, uma maior responsabilidade das seguradoras no que tange às obras, em especial as obras de grande vulto. Como bem mostrado, nós temos como grande inovação o fato do artigo 99 prever a possibilidade de que, na modalidade seguro-garantia, para obras de serviço de engenharia de grande vulto, então tem tudo a ver com o direito da construção, é o cerne do direito da construção, né? Poderá ser exigido em percentual equivalente a até 30%. Então, isso, de fato, gera, num primeiro momento, uma apreensão, tanto do setor securitário, quanto dos particulares. Eu quero muito ouvir a Clara sobre essa visão. Como é que o mercado privado de construção tem enxergado? E aí você, André, diz o seguinte, olha, isso é possível de acontecer e de ser implementado, tendo em vista uma maior transparência no acompanhamento dos empreendimentos em razão de vários fatores, entre eles o BIM, porque o BIM permitirá um acompanhamento par e passo de todos os atores, stakeholders, incluindo as empresas de seguro. Então, isso dá mais segurança para a empresa de seguro, eventualmente oferecer a um custo não tão alto um seguro de 30% do valor do contrato. Segundo, a possibilidade de você ter um mecanismo, ter a matriz de risco, que você bem indicou, que vai fazer com que todo mundo compreenda com clareza quais são os riscos que estão alocados ao construtor e os riscos alocados ao contratante, ao homem. Antes do início do contrato. Antes do início do contrato. Muito bom. Nós temos também a melhor estruturação das soluções de controvérsia, podendo dar também segurança às partes de que, havendo algum conflito, rapidamente ele seja mais bem resolvido, né? Outros seguros que poderiam diluir um pouco o peso do seguro-garantia, né? Imaginando o 30%. Práticas de compliance e ESG, então você vai ter uma governança melhor em todos os atores, com compliance, e compliance não apenas visando evitar corrupção, mas também com critérios que vão ajudar a proteger, fazer uma boa gestão de risco. Então, esse ciclo é que vai possibilitar esse aumento eventual dos 30%, bem como esse outro, que depois nós vamos discutir na prática como que ele funcionaria, que é a responsabilidade do segurador de terminar um empreendimento, de executar o empreendimento naquela parcela que ele cabe, que nós vamos tentar estreitar mais esse entendimento. Então, com isso, eu passo a palavra à Clara, com brevidade, Clara, eu te peço essa atenção, dizer o seguinte: você que tem uma grande experiência com os construtores em grandes empreendimentos públicos de infraestrutura, tais como aqueles que foram executados para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas e tantos outros. Qual que é o sentimento do setor de construção e pela sua experiência, as principais preocupações que essas inovações que o André muito bem expôs vão gerar para o mercado, né? Para todo o setor? Ativo Alexandre, André, bom dia a todos que estão nos assistindo aqui. É uma honra aqui falar nesse painel, viu, Alexandre? Com você, que tem minha admiração da vida inteira, e com o André, que é uma referência quando se trata de seguros. Eu brinquei com ele, André, que eu estou, assim, entusiasmadíssima, porque eu acompanho o André em outros painéis, outros webinários, então, assim, é muito, muito rico para mim. E engraçado, André, que eu tava aqui, né, cabeça borbulhando de dúvidas e questionamentos, porque ao longo desde o advento da lei, né, Alexandre, a gente tem trocado figurinhas mesmo com as empresas de construção civil, e eles têm nos exposto muitas dúvidas e questionamentos, André, em relação a essa parte de seguro mesmo. Todo mundo assustado, tanto com o aumento, a possibilidade, né? E aí eu faço esse parênteses bem claro, porque
a lei é muito clara no sentido de que o órgão licitante é que vai estabelecer se é o caso ou não de ampliar o percentual de seguro para 30% quando forem obras de grande vulto, e também o órgão licitante que vai estabelecer se é o caso daquele seguro, prever a possibilidade da seguradora assumir as obras em caso de inadimplemento. Então, nós estamos pensando primeiro assim, partindo do pressuposto que a obra é complexa, de grande vulto, preenche os requisitos, e o órgão licitante precisa de dessa segurança, ele vai colocar isso bem claro no edital. Mas o que aflige, assim, obviamente em várias questões, mas aí me atendo aqui a algumas das principais, o que tem afligido realmente as empresas, as grandes empresas de engenharia, é como isso vai se dar na prática. Primeiro, né, se vai ser uma realidade mesmo, se os órgãos licitantes vão bancar isso, de prever isso nos editais. É claro que precisa, assim, fica muito claro da leitura da lei, né, André, que precisa de uma regulamentação realmente, que tem muitas pontas soltas aí e não estabelecidas de como seria o procedimento. Mas o que tem afligido mesmo as empresas é assim, como que isso vai dar na prática e o quão isso vai onerar a minha proposta. Então, acho que no fim do dia, passa muito por uma questão quase que financeira, de competitividade mesmo. Como que não só o aumento, que é uma questão objetiva, né, de 10% para 30%, para a possibilidade de até 30%, mas como que eu contratar um seguro com a possibilidade dessa cláusula de retomada, que se chama o step-in, né, como que isso se operacionaliza do ponto de vista financeiro mesmo, né? Como que isso reflete na minha proposta? Teve um comentário que você fez muito interessante, e eu achei genial essa conjuntura, que todos esses elementos aí do círculo, eles realmente compõem para um ambiente em que esse tipo de assunção pelas seguradoras funciona, daria certo. A seguradora conseguiria ter controle, conseguiria acompanhar para e passo. Inclusive, é uma mudança até cultural super benéfica, porque cria um ambiente colaborativo, efetivamente, né? Sai um pouco daquela condição adversarial que a gente vem assistindo anos e anos nas contratações públicas. Mas esse ambiente colaborativo e com todas essas ferramentas aí, ele também demanda um engajamento, um envolvimento quase que maciço das seguradoras. E isso custa também dinheiro, né? Então, as contratações, o receio das empresas maior, assim, quanto isso me custaria, né? Para poder eu contratar a seguradora realmente capacitada, realmente apta a fazer esse acompanhamento e, eventualmente, assumir as obras, se necessário for. Segundo, o mercado securitário brasileiro está preparado para isso? Tem empresas? Vai ter uma reconformação do mercado? Às vezes, algumas seguradoras têm que se capacitar para poder atender isso. E o terceiro ponto principal envolve questões até mais práticas, assim. As empresas, por exemplo, que forem assumir a execução de obra em caso de inadimplemento, elas não teriam que cumprir os mesmos requisitos de habilitação e de capacidade técnica operacional que as licitantes precisaram apresentar na época? Como que se daria isso? Quais seriam as exigências, assim? Então, o que passa muito pela cabeça das empresas, e elas compartilham conosco essas aflições, na prática, eu acho que está todo mundo um pouco tranquilo, porque eu acho que todo mundo sabe que precisa de ser tudo regulamentado, né? Mas aqui, fazendo um exercício de futurologia mesmo, e de tentar pensar em como que todas essas questões da nova lei se implementam, eu coloco a questão para a gente debater, né? Mas então, o que aflige como que tudo vai se conformar para que não haja propostas altíssimas, né? E não mine a concorrência, não quebre a isonomia. Às vezes, uma empresa acha que... como que o próprio licitante que vai julgar as propostas vai saber calibrar ali o que está atendendo dentro do mínimo e o que é realmente um seguro que dê confiabilidade e que vai conseguir performar
depois que isso, né, em caso de inadimplemento. Então, é isso que tem passado, linhas gerais, né, na cabeça das empresas, que elas têm nos trazido, que a gente não tem as respostas ainda, e a gente faz conjecturas, né? Mas eu queria lhe ouvir, André, e também trocar ideia, que eu sei que você não tem todas as respostas, para a gente começar a clarear um pouco as coisas nesse sentido e dar uma tranquilidade para quem está nos assistindo e muitas vezes integra essas empresas de engenharia que estão passando por essas dúvidas. Assim. Acho que a gente tem um ano aí até a lei ficar válida só ela, mas até lá a gente tem que estar minimamente assim, com a cabeça de como que vai caminhar isso. Então, são essas as considerações. Eu não sei se eu falei muito rápido, assim, abordei os principais para a gente começar esse debate aqui. Muito bom, muito obrigado. André, eu vi que você anotou, né? Se você quiser, depois a gente estrutura. Não, eu já anotei aqui. São 3 pontos chaves que a Clara tocou, e muito inteligente, Clara. A questão do aumento dos custos, se o mercado segurador está preparado e, na prática, como vai se dar o exercício do step-in. Esses são 3 pontos chaves que estão sendo discutidos já em vários fóruns. E a gente aqui no IBDIC mesmo, logo no ano anterior, nós tivemos a presença do professor Fernando Marcato conosco, num webinar que eu participei, e ele, numa das contribuições, ele falou uma questão que eu fiquei muito pensativo, que ele disse o seguinte, falou, olha, nós teremos que ter uma regulamentação de vários dispositivos da lei, porque a ideia geral foi lançada. Agora, deverá ser feito algumas regulamentações que vão nos auxiliar a instruir os procedimentos após o início dessa nova prática da contratação através desse dispositivo. Então, já respondendo, ainda não temos muitos regulamentos, não temos uma visão, mas nós já sabemos como isso funciona em outros países, como funciona na prática, e eu queria trazer esse conforto aqui para vocês. O primeiro é a gente fazer talvez uma divisão aqui entre as obras de uma forma geral e as obras de grande vulto. E um ponto de dor que eu acho que a gente não conseguiu resolver nesse dispositivo legal, Alexandre e Clara, é porque a grande maioria das obras paralisadas não estão paralisadas ou não foram paralisadas porque a garantia é insuficiente. É porque não tem garantia. A lei, tanto 8666 quanto a 14133, não traz obrigatoriedade do administrador público em estabelecer garantias aos contratos. Diz que fica a critério do administrador público exigir, quando for o caso, estrutura de garantia. Então, nós temos 2 processos para rever aqui. Um, que a cultura, a visão do administrador público de olhar para esse novo momento e dizer, olha, eu preciso exigir alguma garantia do licitante para dar proteção ao equipamento que vai ser entregue. Então, esse daqui seria uma questão cultural. Como trazer ao administrador público essa visão de que tipo de garantia ele pode exigir, já que a lei faculta a ele esse direito. E se ele não exige e tem um problema numa obra, ele pode responder depois por isso. Então, independente de ser obrigatório ou não, é uma questão cultural para a gente pensar. Depois, no que diz respeito às obras de grande vulto, fica até mais fácil a gente imaginar qual seria o padrão, porque, como regra geral, nada muda. É até 5%, podendo chegar a 10% mediante alguma justificativa. Mas para que serve a garantia, Clara, no final do dia? Para cobrir o sobrecusto, para você tirar o construtor inadimplente e contratar um outro, que será o segundo ou o terceiro colocado de acordo com as regras legais. Então, quando que eu vou definir se a obra vai ser de 5, de 10, de 15, ou de 20 ou de 30? Com uma análise técnica, nós temos muitos engenheiros consultores no IBDIC, que eu não tenho dúvida que poderão auxiliar os administradores públicos para saber, olha, simulando, se você tiver algum problema na fase 1, 2 ou 5 daquela obra, você, para chamar um segundo colocado, a diferença de preço entre um e outro pode ser de X, Y, Z, então você já tem ali um indicativo de qual seria o padrão de garantia estabelecido. Nós temos exemplos no Brasil e em outros países também,
que, dependendo do padrão da obra, se é uma obra de pavimentação, por exemplo, que é simples, drenagem, aquela história toda, às vezes uma garantia de 5%, 10% pode ser suficiente, porque a diferença de preço do primeiro para o segundo para o terceiro não é tão elevada. E você tem ainda o saldo do contrato, que também é utilizado, porque não foi despendido. Então, a dosagem do padrão da garantia, eu imagino que vai ser feito um mecanismo, uma regulamentação para definir como calibrar esse valor. Até hoje não tinha essa possibilidade, era 5 ou podendo chegar a 10. Era dessa forma. Agora, para obra acima de 200 milhões de reais, nós teremos a possibilidade, então fica também nessa visão, de se estabelecer através desse dispositivo, esse mecanismo. Vai custar mais caro? Vai. É uma realidade. Não vai ser o mesmo preço do que foi, porque o padrão de cobertura muda, a responsabilidade do segurador muda. Mas também aquele construtor que for participar de uma licitação, ele sabe que ele terá, a régua vai aumentar em todos os aspectos. Não acredito que isso, no primeiro momento, traga barreiras de entrada, porque o próprio mercado de seguros tem capacidade disponível, não só no Brasil, como fora do Brasil. Nós falamos aqui, Alexandre, que o mercado brasileiro de seguros deixou de ser brasileiro há muitos anos, desde 2008, com a abertura de mercado. Os principais seguradores brasileiros são internacionais, tem seguradores nacionais com capacidade de resseguro internacional, então não é um problema hoje, não vejo isso dessa forma, principalmente porque os contratos serão melhor concebidos, serão melhor estabelecidos. Então, respondendo essa primeira pergunta da Clara, eu entendo que haverá aumento de custo, não vejo que todas as obras terão razoabilidade econômica para ser sustentada como de 30%, pode ser que seja de 15%, de 20%, de 10%, de acordo com uma análise prévia que será feita sobre o padrão de garantias e não necessariamente seguro, para aquele contrato ser concluído dentro ou retomado dessa forma. Em relação ao se o mercado segurador está preparado, eu entendo que sim. Atualmente, todas as seguradoras que operam em garantia no Brasil, já passamos de 35, têm um período de adaptação. Algumas dessas estão orientadas a seguros transacionais, como seguros de garantia judicial, que tem uma demanda. Mas tem muitas seguradoras que já estão se aproximando de empresas de engenharia consultiva, já estão entendendo como funcionará o monitoramento da execução das obras, se será feito online, se será feito por drone, se continuará sendo feito nas planilhas ou nos e-mails. Então, tem esse período de adaptação, como aconteceu em outras partes do mundo. Capacidade não é uma questão que eu vejo complexa. É claro que uma obra que você tem túnel, que você tem obra de explosivo, que você vai ter uma série de limitações, você vai ter que explicar quais são os mitigadores que serão utilizados para aquele ambiente. Mas não é porque a garantia é mais elevada ou menos. Eu entendo que a matriz de risco vai ser um fator fundamental para definir também essa intenção do segurador entrar ou não no contrato. Ele não vai entrar mais num quarto escuro, porque uma coisa é você se comprometer para pagar 5% do valor de um contrato. A outra coisa é você se comprometer em entrar num contrato com risco de fazer um cheque de 30% do valor daquele contrato. Então, a análise do risco será muito mais técnica do que transacional. Então, esse é um movimento diferente para existir. Em relação ao último ponto que a Clara colocou, que é ao step-in, é o exercício quem poderá assumir os contratos, são empresas de engenharia que serão contratadas pela seguradora, lembrando que para que esse recurso do step-in funcione, a seguradora deverá assinar o contrato como interveniente anuente. Está previsto na legislação. A gente só não sabe como ainda vai ser feito. Será que no dia de assinar o contrato vai ter o representante da construtora, o administrador público
e o representante da seguradora, eles vão assinar juntos ali, dizendo eu também sou parte, são detalhes que estão sendo discutidos no ambiente, não só do mercado segurador, mas para estabelecer um rito para que isso aconteça. No final do dia, eu entendo que a própria prática é que vai também nos mostrando qual será o melhor caminho a seguir. Tá? Acho que, basicamente, são esses 3 pontos, claro. Excelente, André. Eu então, faço aqui algumas provocações para a nossa resposta. Imaginando, então, no ambiente de competição, a seguradora, se houver obra de grande vulto, houver justificativa para uma garantia de 30%, por exemplo, né, um seguro garantia de 30%, o mercado, então, terá que buscar esse seguro garantia. E ele tem preços diferentes para atores privados diferentes. Pelo menos é assim a experiência internacional. Uma empresa com muita experiência e sucesso na execução de obras de grande vulto tende a trazer mais confiança para o segurador no momento em que vai pedir o seguro. Então, o seguro garantido. Então, eu queria que você respondesse isso, André, que uma empresa com bom histórico, respeitada tecnicamente, e com boa capacidade econômico-financeira, ela tenderá a negociar com um custo menor esse seguro garantido. De outro lado, uma empresa com pouca experiência ou que não demonstre segurança para o segurador e com pouca ou conturbada vida econômico-financeira, tenderá ou a não conseguir o seguro garantido ou a um custo extremamente alto. A minha pergunta, se isso é verdadeiro, se essa premissa que eu estou lhe colocando é verdadeira, isso poderá gerar uma restrição até mesmo favorável ao contratante, uma restrição à competição nas licitações. A experiência internacional, o que ela mostra, André? Alexandre, pergunta muito importante. Se você fizer um paralelo com o mercado financeiro para dívida, por exemplo, as empresas que vão precisar de financiamento, que precisam de um recurso, de atrair um investidor, têm que demonstrar capacidade econômica financeira, técnica operacional, idoneidade moral, uma série de ingredientes que compõem uma análise de risco e uma análise de crédito. O segurador fará da mesma forma. E mais, ele vai mais adiante, ele vai entender o backlog, o histórico de obras que for feito. Então, se é um primeiro contrato que vai ser feito envolvendo uma obra complexa, certamente essa empresa ou vai ter que se associar a alguém, ou vai ter que trazer uma outra tecnologia para poder fazer parte. Não é a barreira de entrada, não será o segurador, mas será o próprio ambiente que aquela empresa licitante busca, que ainda não tem aquela experiência ou não tem aquela segurança para demonstrar. Claro, quem tiver melhor preparado, por isso que eu tinha colocado aquelas 3 bolinhas ali no final da minha apresentação, que eu vejo que é o momento correto para as empresas de engenharia tomarem as decisões necessárias para entender que tipo de contrato e que tamanho de projeto que estarão calibrados nos próximos anos. Uma empresa recém-formada hoje já não consegue ter acesso a muitas linhas de crédito financeira e também no mercado de seguros. E muitas vezes o próprio contratado privado faz uma análise do backlog, da análise da capacidade anterior. Assim, o administrador público fará também, claro, com as limitações da lei, e o próprio mercado segurador. Então, haverá algum tipo de restrições, algumas restrições para as empresas que ainda não estão prontas ou preparadas para esse tipo de contrato. Por outro lado, as empresas que estão prontas e preparadas para esse tipo de contrato vão poder competir com uma igualdade, porque investiram na sua equipe, porque treinaram a sua equipe, porque introduziram padrões de ESG na sua operação, criaram os mecanismos de compliance, fizeram a lição de casa na análise das matrizes de riscos que são definidas. Então, criaram um conceito de gestão e administração interna de riscos com áreas
inclusive propondo outras modalidades de seguros que não são nem previstas na legislação, tudo isso dando conforto para quem for o garantidor da operação, e aí eu posso até dizer, pode até que seja um banco, através de uma fiança bancária, ter o conforto necessário para assumir aquele risco com uma série de proteções, que eu diria que são aquilo que nós temos, né? São os disjuntores que você tem dentro de um painel elétrico que está ali para evitar o colapso do procedimento. Então, você diz, ótimo a explicação. Acho que o recado, quase um recado para o setor privado de construção é: quão mais preparado em todos esses aspectos por você trazidos essa empresa estiver, quanto mais comprometida, séria, qualificada, com boas estratégias tecnológicas, boa governança, compliance, bons engenheiros e boa capacidade econômica e financeira, mais oportunidade ela terá de crescer para competir, obtendo seguro garantia em patamares maiores. Então, isso é uma aparente percepção de um aprimoramento do setor de construção público no Brasil. E aí eu vou trazer, então, mais duas perguntas, porque nós já estamos quase chegando ao final, André, se puder responder também de forma objetiva. Há uma tendência, no primeiro momento, de haver algum favorecimento das empresas internacionais que já estão competindo nesse ambiente e vivendo com esse tipo de seguros garantias maiores, com grandes entidades securitárias, em relação às empresas brasileiras, que ainda não se prepararam, se é que ainda não se prepararam. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua percepção do mercado nacional e do setor e do mercado internacional, se obviamente houver. E a segunda, logo na sequência, é: o setor público brasileiro está preparado para exigir e para estruturar os seus projetos, concebendo também, pelo lado dele, a segurança e o ambiente adequado para receber seguros desse montante de 30%? André, antes de você, só complementando essa pergunta, dessa segunda pergunta do Alexandre, a tendência é que o órgão licitante, também percepção pessoal, tá? Use esses mecanismos só para projetos efetivamente mais complexos, que ele tenha insegurança, ou a tendência, assim, com o tempo, ainda mais com a estruturação maior, é que realmente vira uma praxe normal para obras de grande vulto? Porque essa é uma dúvida de se o órgão licitante teria também esse engajamento com esse dispositivo legal. Tá. Eu vou começar, então, pelas empresas nacionais e internacionais, Alexandre. A forma como eu vejo, pela primeira vez, haverá um padrão de competição equalizada entre as áreas. Até algum tempo, nós não tínhamos edital nem em inglês no Brasil, você se lembra disso. Você tinha algumas barreiras de entrada que impediam que empresas internacionais, até por questões culturais, tinham que ter procedimento, tinha que abrir uma empresa. E eu vejo que, com esse novo dispositivo legal, adicionado a tantos outros que já foram introduzidos, vai tornar essa competição não favorável ao brasileiro, ao internacional. Mas o próprio mercado que dá capacidade hoje de garantias de resseguro para as empresas locais são as mesmas que dão para a internacional. Então, não existe, no meu ponto de vista, uma preferência pela nacionalidade. Existe, sim, pela capacidade, pela competência, pela habilidade, pela atitude que cada um demonstrar durante a sua vida, durante a sua execução. E, nesse ponto, talvez seja uma dica que eu gostaria de deixar aqui para os nossos colegas que estão atuando na área de empresas de engenharia, que procurem entender com os seus assessores, com a sua equipe diretamente vinculada, qual é a relação que se tem hoje com o seu segurador. Atualmente, Alexandre e Clara, vocês comentaram isso aqui, a relação é muito mais transacional. Não é uma relação que eu falo de aliança. O segurador, até hoje, senta na mesa como se fosse um fornecedor, como se fosse uma contraparte.
na hora de contratar o seguro, e claro, o custo é importante, mas não é essencial numa operação como essa. É como que se você visualizasse o segurador como seu aliado estratégico para desenvolvimento de negócios. E com ele, informações de qualidade. Na hora de você definir a participação, não pode ser 24 horas antes do edital, dizer eu vou participar, tem que ter tido um estudo prévio, tem que ter um escritório de advocacia assessorando de forma adequada, tem que ter os assessores técnicos. Quer dizer, você tem todo aquele mecanismo para mostrar para o segurador que aquele projeto que você pretende atuar não é uma aventura, e sim um projeto muito bem pensado, calculado, que existem riscos. Sim, que bom. Para isso existem os antídotos que serão aplicados para cada um dos eventos identificados na matriz de risco. Com isso, o segurador vai ter essa visão que hoje não tem cá entre nós. Hoje é uma questão, como vocês sabem, a dinâmica do mercado ela é muito rápida, e também não teremos obras de grande vulto por minuto ou por segundo. Nós teremos obras de grande vulto dentro desse padrão, de acordo com a evolução do ambiente de contratação pública, de acordo com a capacidade fiscal dos estados, dos municípios contratarem. Então, tem esse período de adaptação que eu entendo que vai acontecer de forma adequada. Algum sobressusto, algum susto nós poderemos ter em algum momento, mas temos os fundamentos para conseguir auxiliar os nossos clientes a ultrapassar esse período. Em relação ao administrador público, Alexandre e Clara, eu confesso para vocês que eu tenho um pouco de dificuldade de compreender, porque me disseram assim, puxa, André, é diferente a vida do ambiente público do privado. Eu, como nunca estive do lado do setor público, eu posso dar aqui a minha percepção para vocês. Eu entendo que vão ter que se cercar de profissionais, da mesma forma, assessores, advogados, consultores, para auxiliar a identificar daqueles riscos previstos na matriz de riscos, quais deverão ser alocados ao público ou ao privado, e aqueles que eventualmente forem definidos como ao privado, qual o padrão de garantias que vai ser necessário. Não vai poder ser um xizinho na coluna. É obra de pavimentação, vai ser 5. Não, peraí, essa obra que é mais complexa vai ser 10. Vai ter que ter uma razoabilidade econômica para se estabelecer. E, de novo, como obra de grande vulto não teremos por minuto ou por segundo, nós saberemos que cada uma delas terá que ser concebido, muito bem concebido, o seu projeto, inicialmente, o seu mecanismo de alocação de riscos, os seus instrumentos de mitigação de riscos, sejam seguros ou garantias, para que, então, tenha o conforto necessário. Então, finalizando nesse ponto, eu entendo que vai ser uma transformação cultural na vida do administrador público, que hoje passa a ter a necessidade de conhecer essas ferramentas disponíveis para o mercado para saber para saber solicitar isso no ambiente licitatório. Ótimo, muito bom. André, nós tivemos aqui uma pergunta que foi do Luiz Otávio Rosa, de como que uma empresa nova, bem estruturada, conseguirá trabalhar e obter os seguros. Aí ele diz, né, somente empresas antigas vão obter contratos. Eu acho que, de uma certa forma, isso foi tratado e explicado por nós, quando a gente demonstra que, pelo que você explicitou, vale muito mais, né? Não o histórico, mas o que a empresa demonstra num bom relacionamento atual com o segurador. É exatamente isso? Isso, e tem mais um ponto, Luiz Otávio, um abraço para você, companheiro aí de lutas. Importante, quando não tem ainda o projeto consolidado, eu até brinco que se o Bill Gates fosse brasileiro, a gente nunca teria tido aí a Microsoft, que era difícil alguém acreditar que seria possível, né, fazer algo semelhante a isso. Mas no dia a dia, o que eu recomendo é, uma empresa ela nasce de um CNPJ, mas ela tem CPFs por trás. Esses CPFs têm histórico, esse CPF tem projeto, esse CPF tem experiência. Então, nesse momento de apresentar,
a empresa para o mercado, seja o mercado segurador, seja para o mercado financeiro, é criar um enredo do que foi, do que será, do que se pretende fazer, qual a experiência que cada um obteve, quais foram os contratos que foram liderados, e procurar mostrar que a capacidade econômica técnica ela vem à frente da necessidade já dos contratos existentes. Vai depender do segurador apostar ou não nesse novo ambiente. Assim como um banco. Se você for no banco e pedir um empréstimo para essa empresa que está começando, o que o gerente do banco vai fazer? Ele vai olhar o histórico anterior, vai saber se tem crédito a pessoa física, pedir o imposto de renda da pessoa física. É uma análise semelhante. Vai ser o convencimento que cada um vai procurar trazer do seu negócio perante o seu banco ou o seu segurador. Excelente. Bem, estamos chegando ao fim, são 10 horas. Eu quero, mais uma vez, agradecer imensamente a sua presença, André. A sua experiência nesse momento é muito importante para todo o setor de construção. Como você é ativo no IBDIC, continue participando. Quando tiver algum tempo disponível, venha ao Comitê de Contratações Públicas, traga aí as suas visões, as suas questões, que vai enriquecer enormemente. Clara, agradeço mais uma vez a sua presença, a sua participação no comitê tem sido extremamente relevante para o desenvolvimento das nossas atividades, assim como de vários dos nossos colegas que aqui estão presentes, né, que estão nos assistindo. Eu quero já de antemão agradecer. Nós teremos um próximo webinar dentro do nosso ciclo, vai ser o 7º, ele acontecerá em março, no final de março. O tema do nosso próximo webinar é os projetos de engenharia e gestão de risco na nova lei de contratos administrativos. Nós já começamos, então, a sair um pouco do ambiente de licitações, ou a parte preparatória, já iniciamos um novo ciclo com discussões propriamente contratuais, focando muito mais nos contratos, propriamente dito, né? Como a gente tem feito, os nossos webinars sempre têm a participação de um membro do Comitê de Contratações Públicas, aquele que se colocou responsável pelo tema. Projetos, por exemplo, de engenharia e gestão de risco, já tem o nosso convidado, que é o Ricardo Russo, e nós convidaremos, ainda anunciaremos o convidado, é um grande especialista, um ou dois até, um grande especialista, para nos ajudar nas questões que levarão todo o setor a se preparar, tanto o setor público quanto o setor privado de construções, se prepararem para a aplicação dessa nova lei. Boa semana, bom dia, boa semana a todos e muito obrigado pela participação. Um grande abraço. Um abraço a todos. Bom dia também. Obrigada, André, pela presença. E a gente poderia passar amanhã tratando disso com você, seria um prazer enorme. Eu que agradeço, Clara, à disposição. Sempre que precisar, me convida, me traga para o ambiente de discussão, que eu ajudo no que eu tiver de informações lá no grupo de vocês, tá bom? Que bom. Só me chamar. Obrigado a todos. Tchau.